custa o combate às drogas? Quanto a gente gasta com segurança pública e qual é o retorno que a gente tem com isso? E se você intervém num lugar, numa comunidade, por exemplo, com conflito, com tiroteio para matar os traficantes lá dentro, isso aumenta ou diminui a chance de ter venda de drogas depois? Isso melhora ou piora os índices daquela comunidade de educação, de saúde e outras coisas, que é o que a gente tinha que resolver para não ter o tráfico lá dentro? É um assunto complicado e muito difícil no Brasil, porque ele é muito turvo e a gente tem pouquíssimos números por aqui, mas no Não Ficção, onde a gente traz ciência do dia a dia com especialistas, a gente vai discutir com um especialista que estuda isso e que tem esses números, que é a Julita Lengruber, que é socióloga e ex-diretora do Departamento do Sistema Penitenciário e ex-ouvidora de Polícia do Estado do Rio de Janeiro. Ela publicou vários livros como Cemitérios Vivos, Quem Vigia os Vigias, A Dona das Chaves e tem diversos trabalhos sobre polícia, prisões e penas alternativas e atualmente é diretora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que é o CESEC, que fica no Rio de Janeiro, que é de onde a gente vai tirar os números e a discussão toda que embasa tudo que a gente vai falar daqui pra frente. Bora ter essa conversa. Julita, é um prazer e um privilégio enorme poder conversar com você por aqui e poder responder uma pergunta que eu carrego há muito tempo e que só tem crescido. É muito fácil, a gente está em ano eleitoral e é muito fácil prometer mais dinheiro para a segurança pública, prometer aumentar policiamento, aumentar verba, aumentar vagas em prisões, aumentar pena, aumentar patrulha na rua, número de helicópteros, número de armas, independente de projetos de lei e outras coisas, que são vários em discussão, inclusive, mas para qualquer nível, municipal, estadual, federal, a gente sente a violência na pele, quer medidas a respeito disso, e essas são promessas de campanha garantidas e é um dos poucos orçamentos que eu vejo crescer constantemente, vindo de ciência e saúde, que são áreas que geralmente são as prejudicadas por o orçamento poder ir para a segurança. E é fácil fazer essa venda, porque a gente sente o efeito disso na pele, ou pelo menos a falta de segurança na pele. E você participa de um centro de estudos em segurança e cidadania. Então, vocês estudam segurança. E aí eu quero perguntar o mais óbvio para a gente começar a nossa conversa, que é quanto custa o nosso aparato de segurança? Para depois perguntar se é o suficiente, se a gente tem que pôr mais dinheiro nisso. Mas para uma coisa que a gente vê escalando em verba destinada, primeira pergunta que eu queria te fazer, quanto de fato custa o aparato de segurança no Brasil? Tanto a nível federal, estadual, municipal talvez, mas para a gente entender quanto que a gente gasta principalmente com o que eu entendo ser o combate às drogas e o crime que vem junto com isso. Boa tarde, Átila. Boa tarde aos seus ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. O Átila e a Marino acompanhou muitos de nós durante a pandemia. Era um alívio ouvir o Átila naqueles tempos difíceis. Então, é uma satisfação enorme, um prazer muito grande estar aqui com você. E obrigada pelo convite. Eu deveria primeiro dizer o seguinte, não se tem com precisão quanto custa fazer segurança pública no país. Quer dizer, se você considerar, por exemplo, né, que nem a polícia consegue dizer quanto custam as operações policiais, né, porque nós já pedimos esses números várias vezes, né, a polícia não sabe. Por exemplo, a polícia fez uma operação aqui no Rio de Janeiro, que a gente sabe, né, aquela operação que foi considerada o maior massacre da história da polícia no Brasil, né, que foi o massacre no Alemão e na Penha, em que 117 pessoas foram mortas e 5 policiais. Você olha, né, para esses números, né, e você se pergunta, bom, mas foram horas em que os policiais estiveram ali supostamente enfrentando bandidos, né? E quanto custou isso? Quantos milhões de reais? Porque, veja só, você teve milhares, mais de 2.000 policiais participando dessas ações, e esses policiais tiveram, certamente, horas extras nos seus salários. Quantos tiros eles deram? A gente sabe? Não sabe. Nem a polícia sabe.
né? As polícias no Brasil, na verdade, não sabem quanto custam as operações policiais. Essas operações policiais violentas, que vitimam principalmente pessoas negras e pobres que moram nas favelas e periferias das grandes cidades, né? A polícia não sabe, a polícia não tem condição de te dizer quanto custam essas operações, em qualquer estado do Brasil, né? Essa é a realidade, né? Então, eu primeiro devolveria essa pergunta para você, não é? Até pedindo, quem sabe, alguém que está nos escutando e nos assistindo, não é? Tenha contatos bons em alguma polícia de algum estado no Rio de Janeiro e tenha esse número para nos dar. Eu gostaria muito de saber, porque nós estamos atrás desses números há vários anos e a gente não consegue, nenhuma polícia consegue dar esse número, porque eles não sabem, na verdade, e veja só, quando você olha, né, para o modelo de segurança pública que se escolheu neste país nos últimos 20, 30 anos, que é esse modelo do enfrentamento violento ao varejo das drogas nas favelas, né? Esse modelo que é ineficaz, né? Vamos voltar para a operação que vitimou, né, 121, 122 pessoas, né? Porque houve um policial que morreu depois. Então, ao todo, foram 122 pessoas. Bom, os policiais, a Segurança Pública do Rio de Janeiro diz que matou 117 traficantes, né? Em primeiro lugar, esses nomes, essas histórias nunca nos foram reveladas inteiramente, né? Então, já há um levantamento de que alguns daqueles podem ser pessoas que não estavam envolvidas com tráfico de drogas e que morreram ali naquela operação. Mas vamos pensar nos 117 potenciais traficantes, quer dizer, varejistas, porque é bom que se diga sempre, se a gente lembre disso, né? A gente está fazendo um combate ao varejo na ponta, quer dizer, ao tráfico de drogas na ponta, que é o varejo, que está nessas áreas pobres das grandes cidades. Agora, ninguém está preocupado, né, em fazer o enfrentamento ao grande tráfico, que, aliás, houve uma operação, essa operação que ficou famosa e que levou o nome de Carbono Oculto, apenas uma operação que a gente tem notícia, né, de que realmente houve a possibilidade de revelar, né, as entranhas do grande tráfico, que passa também pela Faria Lima, que passa também pelas conexões perigosas entre poder, né, elites no poder, elites financeiras e o grande tráfico, né? Mas infelizmente, a gente teve uma operação, ao que tudo indica, muito bem sucedida, e não tivemos outras. Eu estou aguardando as próximas, né, que realmente revelem essas entranhas do grande tráfico. Então, a gente fica mirando as baterias da segurança pública para esse varejo que está nas favelas. Então, esses 117 supostos traficantes que foram mortos naquela operação, se você pôr hoje, Átila, ao Alemão ou à Penha, você vai ver que todas as duas áreas estão coalhadas de jovens armados de fuzil que estão nos mesmos lugares, exatamente nos mesmos locais. Isso já foi demonstrado aí por matérias jornalísticas nos últimos tempos. Então, sabe, vamos deixar a hipocrisia de lado. Então, para que servem essas grandes operações? Certamente, essas operações não contribuem para garantir a segurança pública de ninguém,
não é? Nem aqui, nem na Bahia, nem no Maranhão, em qualquer canto do Brasil. Essas operações violentas, né, que no ano passado, a polícia matou no ano passado no Brasil mais de 4.000 pessoas. Né? Quando você levanta esses números no exterior, né, às vezes eu dou palestra fora do Brasil, e eu menciono esses números, as pessoas não acreditam. Porque, sabe, é alguma coisa absolutamente surreal. Mas, então, vamos nos perguntar para que servem essas operações. Certamente não servem para trazer a segurança pública, né? Mas elas servem como esse efeito demonstração. Olha, a polícia está agindo, a polícia está nas ruas, a polícia está combatendo o crime. O governador do Rio de Janeiro teve muita gente aplaudindo. Nos dias seguintes à operação, houve pesquisa de opinião e mais de 60 pessoas aprovaram a operação com essa matança, né, enorme. Agora, será que, se a gente fizer uma pesquisa de opinião hoje, será que o apoio vai ser também mais de 60%? Certo, as pessoas não são ingênuas, né? As pessoas estão vendo televisão, quer dizer, o varejo das drogas continua a funcionar na ponta. Não houve nenhuma grande mudança, né, nesse panorama. Então, vamos nos perguntar para que serve isso. Isso serve realmente como alguma coisa que os governantes vendem, né, para as classes médias, para as camadas médias da população e para quem está no poder, quer dizer, os traficantes, os governadores, as polícias, não é, vendem esse modelo como um modelo eficaz, mas é alguma coisa que traz realmente uma sensação de segurança num primeiro momento, mas é hipócrita, é ineficaz, é cínico, né? E aí, voltando à sua pergunta, Átila, né? Quer dizer, quanto custa a segurança pública no Brasil? A gente não tem esse número, mas a gente está começando a olhar, né, o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, ao qual você se referiu no início da entrevista, né, dentro do qual a gente desenvolve esse projeto, Drogas, Quanto Custa Proibir, né, e as pessoas podem consultar, nós temos site, temos um perfil no Instagram que é bastante visitado, temos muitas informações, todas as nossas pesquisas, e a gente disponibiliza a metodologia usada para justamente demonstrar que nós estamos fazendo pesquisa séria. Nós não estamos ali na esquina tirando do bolso do colete alguns números, né, para dizer que esse modelo não funciona. Não, nós estamos provando, né, que essa estratégia de lidar com drogas que se tornaram ilícitas, né, há menos de 100 anos, é bom que a gente sempre diga isso, quer dizer, essa estrutura toda, né, iniciada por uma série de decisões da ONU, né, que depois foram seguidas pelos países e muito estimuladas pelos Estados Unidos sempre, né? Essa tal de guerra às drogas é uma invenção americana, né? E uma invenção americana também dentro da mesma lógica, quer dizer, vamos encontrar um inimigo aqui para combater. O Trump agora, né, hipocritamente, ele começou dizendo que ele ia invadir a Venezuela por causa do tráfico de drogas, né? Então, ele afundava pequenas embarcações no Pacífico que supostamente estavam levando drogas para os Estados Unidos. Agora, o que ele diz? Ele está interessado no petróleo da Venezuela. Ninguém está interessado se a Venezuela está servindo como passagem para tráfico nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos que lideraram, né, esse esforço planetário, né, para tornar uma série de drogas ilícitas,
né? E sempre, quando você vai lá no fundo do poço, sempre há outros interesses. Os interesses americanos sempre estiveram relacionados ao combate a alguma minoria, né? Foram chineses, enfim, a história, não vamos entrar nessa história comprida, mas em algum momento, né, os chineses eram os inimigos, enfim, toda a relação com o ópio. Hoje, mexicanos, né, são os inimigos porque, em tese, né, são os grandes exportadores de drogas para os Estados Unidos. Agora, vamos nos perguntar, bom, mas e aí? E os Estados Unidos, como é que os Estados Unidos lida com o fato de que, né, há um percentual significativo de população americana que tem interesse em consumir determinadas drogas e vai continuar consumindo, porque tem poder aquisitivo para tal. Quer dizer, essa ilusão de que a guerra às drogas secou a área, não secou, né? A guerra às drogas só fez o valor das drogas aumentarem, né? Não se reduziu o consumo, não se reduz consumo com guerra, né? Com guerra às drogas. Aí é interessante lembrar, por exemplo, Átila, o Brasil é um caso de sucesso na redução do consumo da nicotina, né? O Brasil é considerado mundialmente um caso de sucesso. Como nós conseguimos reduzir o uso da nicotina? A gente sabe que provoca câncer, que é um peso, né, no Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, preocupados com isso, o que nós fizemos? Nós fizemos campanha de educação pública, né? Uhum. Nós fizemos, através de uma decisão corajosa de governos, nós encaramos esse problema. Não, nós temos um problema, então nós vamos encarar através de educação. Em relação às drogas hoje ilícitas, se a gente for olhar quais são os níveis de consumo considerados problemáticos, né? Há uma série de pesquisas sobre esse assunto. Então, em relação à maconha, por exemplo, talvez entre 10% e 15% das pessoas que usam maconha desenvolvam o uso problemático da maconha. É um número muito pequeno. Se você for para a questão da cocaína, por exemplo, são 20 e poucos por cento que fazem uso problemático de cocaína. Então, a gente estaria muito melhor como país, né, se a gente estivesse usando esses recursos milionários, bilionários, que a gente usa para supostamente combater o tráfico na ponta, quer dizer, combater o varejo das drogas, a gente devia estar usando isso para ensinar a população, né, quais são os riscos, porque todas as drogas, do álcool à cocaína, da maconha à heroína, ao êxtase, enfim, a psilocibina, qualquer droga que altere a consciência pode acarretar algum problema, né? Agora, acarreta também traz com ela muito prazer, né? Então, é preciso que a gente ensine, né? A gente tem a campanha de educação pública ensinando a população, olha, essa droga realmente pode te trazer esse benefício, esse prazer. Agora, ela também tem esses riscos. Um estudioso desse tema, que é professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, o Carl Hart, ele diz o seguinte, assim como você ensina ao seu filho, né, quando ele começa a ter relações sexuais, você ensina ao seu filho a importância do uso da camisinha, assim como quando você ensina ao seu filho a dirigir um automóvel, você ensina a ele
a importância do cinto de segurança, é a mesma coisa, sabe? A gente tem que ensinar a população, né, sobre os riscos e, claro, essas drogas nos trazem muitos prazeres, agora elas contêm também risco. Então é preciso, pensa bem se esses bilhões de reais, e a gente vai entrar nesse tema, mas se esses bilhões de reais que a gente está usando hoje para supostamente combater o varejo das drogas, se a gente estivesse usando isso para investir na saúde, para investir na educação, para investir na informação, né, nós estaríamos numa situação muito melhor. Só para amarrar com as pessoas aqui algumas discussões. A gente tem uma conversa com o Henrique Carneiro sobre a história do proibicionismo e como estados e mais estados, todos estão envolvidos com o tráfico e como isso leva a certas drogas serem proibidas, certas drogas serem permitidas, o que nos traz para maconha e o álcool no Brasil, por exemplo. Ok, a parte se drogas deveriam ser proibidas ou não, a gente vai decompondo em várias conversas aqui. Mas por tudo que você falou, me voltou na cabeça o que era fazer ciência, o que é fazer pesquisa e tal na universidade pública. Que bem ou mal, tem que apresentar uma planilha de gasto, certo? Tem que falar, olha, custamos tanto, nossa produtividade é tal, formamos tantos alunos por ano, publicamos tantos artigos com tantas citações. A gente pode discutir métricas e qual é o objetivo da universidade, mas bem ou mal ela tem que apresentar um resultado para isso. E, idealmente, quando a gente tem um aumento em investimento, esse aumento tem que ser promovido com qual o resultado que ele vai trazer. Então, vamos aumentar a verba para pesquisa no Brasil em tanto. Isso vai permitir tantas bolsas, tantos alunos a mais formados, tantos docentes contratados e um aumento de salário tal no final das contas. E uma coisa que se faz muito pouco e deveria ser mais feita é falar qual é o resultado que isso gera para a sociedade. A gente tem pesquisas mostrando aí que para cada R$1 ou R$2 que você investe na universidade, isso vira 10 depois em termos de patentes, produção acadêmica, empregos, movimento econômico girado. Você pode ver que qualquer polo universitário é um polo de inovação e desenvolvimento com empresas ao redor e todo mundo saindo. Pegar um exemplo como Campinas, que fica fora do eixo São Paulo, diretamente aqui em São Paulo, então é mais fácil de estimar o impacto de uma universidade como a Unicamp lá do que a USP em São Paulo, e é um impacto absurdo que a universidade tem ao redor. Então, na educação, na pesquisa, na saúde, a gente tem que apresentar essas métricas. Custamos tanto, isso corresponde a tal coisa, e o impacto disso na sociedade é esse. Pela sua explicação, a gente não tem isso para a segurança pública, para forças policiais, para orçamento de defesa, de segurança e outras coisas. O que dá para estimar? E olhando por fora, assim, o que a gente consegue traçar para depois falar do resultado disso? Que é onde eu acho que a gente ia discutir bastante também. Sem dúvida nenhuma, Átila, essa é a pergunta crucial, né? Quer dizer, quanto custa a segurança pública no Brasil e qual é o resultado que a gente tem disso, né? E essa pergunta realmente devia estar no centro das nossas preocupações, né? Justamente, quando você fala em orçamento público, você disse tudo. Quando você pensa em educação, você quer saber, você vai investir naquela universidade pública, você quer saber, né, qual é a produção científica, quantas teses de doutorado foram produzidas, quantas patentes surgiram dessas pesquisas. Você tem toda a razão. E essas perguntas não são feitas em relação à segurança pública. Então, nós, dentro, né, desse projeto que se chama Drogas Quanto Custa Proibir, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo mostrar, né, a ineficácia dos gastos na segurança pública, principalmente no que se refere à questão do que se convencionou chamar de guerra às drogas. Então, a gente olhou para a implementação da lei de drogas a partir dos atores que funcionam dentro do sistema de justiça criminal. Então, basicamente, a gente tem 7 instituições que implementam uma legislação no Brasil: Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, Sistema Penitenciário e Sistema Socioeducativo. Então,
o que a gente fez? A gente olhou para cada uma dessas instituições, a gente começou, pensa num funil, né? Então a gente começou com a entrada grande do funil, quanto a Polícia Militar, e aí a gente foi nas despesas liquidadas. Isso você vai nos sites das diferentes instituições, se você não encontra lá, você faz um pedido através da Lei de Acesso à Informação e eles têm obrigação de te prover algum dado, né? Então, a gente primeiro vai para as despesas liquidadas de cada uma dessas instituições. Então, vamos pegar a Polícia Militar. Então, a gente olha para as despesas liquidadas, quer dizer, o que a Polícia Militar gastou, né, num determinado ano. Depois, a gente vai afunilando, né, e chega a quantidade de BOs, de boletins de ocorrência, que a Polícia Militar fez, que tem como pano de fundo a Lei de Drogas. Quer dizer, boletins de ocorrência relacionados com a Lei de Drogas. A gente começou com as despesas liquidadas da Polícia Militar como um todo, a gente foi afunilando, e isso os teus ouvintes, espectadores podem consultar na nossa metodologia, que está disponível no site, e vai encontrar em detalhe como foram feitos esses cálculos, né? A gente trabalha, eu trabalho particularmente com duas pesquisadoras muito competentes, que são doutoras em sociologia pela UERJ e são especialistas em análises quantitativas, tá? Que é a Raquel Machado e Mariana Siracusa. Então, elas estão dedicadas a esse projeto nesses últimos anos. Bom, então, a gente vai lá, pega esses gastos gerais, liquidados da Polícia Militar, vai afunilando até... A gente vai ver, então, quanto do serviço da polícia, quer dizer, do dia a dia do trabalho da polícia, é gasto com a implementação da Lei de Drogas. Quer dizer, quantos BOs são feitos pelas polícias em relação às quais a gente está estudando. Então, aí a gente vai ver aquilo ali significa quantos % do trabalho dos policiais militares. Então, a gente chega ao cálculo de quanto a Polícia Militar gasta para implementar a Lei de Drogas. Depois a gente passa para a Polícia Civil. Então, a gente vai para o item inquéritos instaurados. A gente começa primeiro com a mesma estratégia, a gente começa por toda a despesa liquidada da Polícia Civil nos diferentes estados, e aí a gente vai para quanto do trabalho da polícia está dedicado aos inquéritos instaurados pela Polícia Civil. A mesma estratégia, despesas liquidadas para a Polícia Civil como um todo, e a gente vai afunilando, né? E a gente vê quanto do trabalho da Polícia Civil foi dedicado a inquéritos instaurados relativos à Lei de Drogas. E por aí vai. Aí a gente olha para o trabalho do Judiciário, para o trabalho do Ministério Público, trabalho da Defensoria, quanto do trabalho dos profissionais dessas instituições está dedicado a implementar a Lei de Drogas. Depois vamos para o sistema penitenciário, sistema socioeducativo, quantas dessas vagas estão ocupadas por pessoas condenadas ou jovens que estão cumprindo, né, uma sanção em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o que a gente, até hoje, a gente já conseguiu... é bom dizer que até o final do ano a gente vai ter o panorama para o Brasil todo. Inclusive, a gente está começando uma parceria com a Secretaria Nacional de Política de Drogas, né, para que realmente, através dessa parceria, a gente consiga até os dados que a gente ainda não conseguiu até agora, a despeito de pedidos diversos através da Lei de Acesso à Informação. Mas, até agora, nós temos fechado os gastos
num determinado ano, para Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, Sistema Penitenciário, Sistema Socioeducativo, de Rio, São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Pará. Né? Então, a gente tem esses estados mais o Distrito Federal. Só esses estados, mais o Distrito Federal, num único ano, gastaram para implementar a lei de droga 7 bilhões de reais. Né? É bom enfatizar, não são 7 milhões, é 7 bilhões com B de bola. Imagina o que nós poderíamos fazer com 7 bilhões de reais, inclusive na própria segurança pública. Né? A gente tem vários, e o Instituto Sou da Paz aí de São Paulo tem feito um trabalho admirável mostrando o percentual de homicídios que são esclarecidos pela polícia no Brasil. Olha, pasmem os seus, enfim, os seus assinantes, os seus espectadores, os seus ouvintes. A gente tem pesquisas muito interessantes feitas pelo Instituto Sou da Paz em São Paulo, em que já foi demonstrado que apenas 35% dos homicídios no Brasil são esclarecidos pela polícia. Veja só, esse é o crime mais grave que nós temos na nossa legislação, quer dizer, é tirar a vida de outra pessoa. No entanto, as polícias no Brasil, de maneira geral, não conseguem esclarecer 6,5 em cada 10 homicídios que acontecem. Quer dizer, e há polícias em que os números são ainda piores, alguns um pouco melhores. Então, a gente devia estar investindo, por exemplo, em inteligência, a gente devia estar investindo em equipamento para a Polícia Civil. Muitas polícias em muitas cidades no Brasil, um homicídio acontece, o policial vai lá, às vezes o policial não tem o produto químico básico para recolher uma digital. Essa é a realidade no Brasil como um todo. E a gente está preocupado em combater o varejo das drogas. Quer dizer, hipocritamente, cinicamente, né? Como se isso estivesse trazendo mais segurança para a população. E se eu puder amarrar, para reforçar esse ponto aqui, a gente tem uma conversa sobre a história do crime organizado no Brasil com Gabriel Feltran, em que ele dá esse ponto como alicerce de políticas de combate ao crime organizado, que é investigação de homicídios. Ele falou, o segredo para qualquer polícia internacional, para poder combater tráfico, crime organizado e outras coisas, o pilar inicial é resolução de homicídios. Então, assim, além de tudo, investigar homicídios também seria uma forma de combater o tráfico. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, porque é evidente, a gente sabe qual é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, né? São esses grupos de jovens que se enfrentam pelas ruas das grandes cidades desse país. Então, é claro, a gente tem uma taxa muito grande de homicídio no Brasil, né? As nossas taxas, a taxa da América Latina está entre as maiores do mundo. Né? Então, a gente tem um problema sério, a gente tem um problema de segurança pública, sim. Né? A gente tem altas taxas de homicídio, a gente tem esse roubo do dia a dia nas grandes cidades, que traz muita insegurança também, o roubo de celular, o roubo de carro. Né? Então, a gente tem tanto problema nesse país, né? E, no entanto, a gente faz essas operações, né, espetaculares, que tem como resultado apenas a morte de jovens pobres, negros, que estão no varejo das drogas, nas favelas e na periferia do Brasil. Quer dizer, a gente precisa ter honestidade para reconhecer isso. Né? E quando você começou, né, essa entrevista, lembrando que nós estamos num ano eleitoral, né? E é preciso que as pessoas realmente, quando a gente for lá, né, escolher o nosso representante, quando as eleições chegarem, é preciso que a gente saiba também quem escolher. Né? Então, vamos ter cuidado, né, para
não eleger, né, essa turma, que é a turma do bandido bom é bandido morto, que é a turma sabe, de vamos resolver tudo na base da bala, né, da base do enfrentamento, porque não é por aí que a gente vai viver em sociedades mais seguras. Deixa eu, por um momento, aceitar essa premissa. A de que é na base da bala que a gente resolve e que isso que a gente está fazendo está dando resultado. A gente discutiu até aqui o que seria o relatório de vocês, que é um tiro no pé, né? Que é qual é o custo que a gente tem do combate às drogas. Eu queria ver o resultado que esse custo traz. Porque da conversa com o Bruno Paes Manso aqui, eu fiquei sabendo, ou a gente teve mais elaborada a noção, de que, por exemplo, em São Paulo, os homicídios caíram muito mais por conta da organização do crime organizado e do crime organizado falando, não pode ter assassinato aqui, porque isso traz polícia e eu não quero polícia aqui, do que por políticas públicas de segurança. Então, o estado de São Paulo, para quem não acompanha, para quem não é da cidade ou do estado, ou para quem não sente isso no dia a dia, teve uma queda vertiginosa nos índices de homicídios da década de 90, 80 para anos 2000 e para agora. É um dos estados com menor índice de homicídio no país. E o Bruno apresenta como isso é uma política de segurança do crime organizado que orientou as coisas. Então, assim, paradoxalmente, não foi da segurança pública que veio esse índice de segurança em São Paulo. Eu recomendo para vocês a conversa com ele para entender isso. O Gabriel Feltran conta uma outra história na conversa que a gente teve sobre crime organizado, de como, por exemplo, para o roubo de carros em São Paulo, foi muito mais eficaz baixar uma lei proibindo desmanches de venderem itens sem nota fiscal, em que eles têm que comprovar a origem das peças, do que qualquer policiamento na rua. Então, olha que surreal. Uma lei inócua, que não parece ali, né, inofensiva, que fala, olha, para você vender uma peça de carro, você tem que mostrar a procedência dessa peça, faz com que os índices de roubo de carros na região toda vão para o chão por conta disso. Então você não precisou aumentar policiamento, não teve que ter troca de tiro, ninguém tomou susto na rua, mas as pessoas ficaram mais seguras por isso. Então eu tô pegando dos dois índices de violência que você me deu, né, de homicídio e roubos, como roubo de carro, a gente tem isso, né? Então, vou pegar outras duas coisas aqui. Roubo de celular. São Paulo é famosa por ter um lugar no centro da cidade onde vão parar todos os celulares roubados e as pessoas conseguem rastrear o celular e saber que ele tá lá e onde ele foi parar. Então, teoricamente, você podia intervir em um local e resolver o destino de todos os celulares roubados da cidade. Não sei o que leva isso a não acontecer. É ignorância minha mesmo. Tem outro destino / ponto, fonte de problema. Cracolândia. A gente discutiu aqui com a Roseli sobre o que seria a Cracolândia em São Paulo. Na época, era uma outra situação. A gente já teve discussões aqui sobre o que o ópio faz no nosso corpo, de onde vem a heroína e outras coisas, em que a gente passa pela Cracolândia e as duas entrevistadas falam a mesma coisa. Olha, apesar de toda essa política ao redor da Cracolândia, do que fazer com as pessoas que estão lá, para onde elas vão, o que leva essas pessoas a se juntarem nesse lugar é uma coisa só, que é o crack. E é um lugar em que as pessoas estão vendendo ou distribuindo isso. Teoricamente dá para intervir em uma coisa só e resolver um problema. E toda a discussão sobre Cracolândia não tem ninguém falando vamos acabar com o fornecimento de crack. A discussão é sempre vamos acabar com os cracudos. Estou usando o termo que se usa, não que eu concorde com ele. Então, de novo, enxugar o gelo e não pegar o cerne da coisa. Então, eu tô querendo dar situações em que a consequência mudou porque interviram nas causas de uma forma que não passou pela segurança pública necessariamente. E tô dando questões de segurança pública em que a gente tem pontos centrais que seria muito mais fácil intervir do que ficar enxugando o gelo do varejo, como você nos trouxe até aqui. Então, trazendo esses dois contrastes, eu queria pegar a nossa política de segurança pública. Qual que é a consequência dela para a sociedade? Né? Vamos parar de olhar para o que as pessoas estão prometendo que algo faz, vamos fingir que a gente não sabe o que prometeram e vamos olhar para o resultado dessa política. Então, ok, você me prometeu 1000 coisas, mas você aplicou essa terapia. Eu quero ver o resultado dessa terapia agora. Partindo da segurança pública, vamos assumir que faz sentido fazer esse gasto todo que você elencou até aqui, multibilionário. Qual é o resultado desse gasto para a sociedade? Como o nosso combate às drogas, como ele é feito, ou esse gasto todo como ele é feito,
Que resultado que ele traz para as pessoas? Como a nossa sociedade muda por conta desse gasto? Está melhorando ou está piorando? Pois é, mas nós vamos lá, mas primeiro vamos recuperar, né, deixar bem claro o seguinte, quer dizer, esse gasto bilionário não está trazendo mais segurança. Eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? E realmente, quer dizer, vários desses exemplos que você deu são muito interessantes. Todo o trabalho, enfim, principalmente do Gabriel Feltran, né, que mostra o peso, né? Eu me lembro até de uns 20 anos atrás, participando, olha, lá se vão 20 anos, participando de evento em que o Gabriel Feltran ainda era um jovem, talvez fazendo doutorado, e ele já tinha essas teses, não? O peso do PCC para redução de homicídio, e eu tinha minhas dúvidas naquela época, né? Isso há 20 anos atrás, né? E ele já tinha ele já tinha sacado isso através de pesquisa de campo que ele estava fazendo, né? Então, eu reconheço a importância enorme do trabalho do Gabriel Feltran e do Bruno Paz Manso nessa área, que trouxeram, né, muita informação importante para a gente entender. Então, eles nos ajudam também a entender, né, que essa tal de guerra às drogas é ineficaz, não reduz o consumo, né, e acentua a violência, né? Ao invés de nos trazer mais paz e sossego, né, ao contrário, né, nos traz tensão principalmente nessas áreas, eu diria que sobremaneira nessas áreas pobres das grandes cidades, né? Então, a gente tem uma questão que é o gasto efetivo, o gasto do orçamento, que a gente já levantou que só em 5 estados, mais Distrito Federal, num único ano foram 7 bilhões de reais. Quer dizer, um número absolutamente extraordinário. Depois a gente olhou também, Átila, para o impacto dessa forma de lidar com o varejo das drogas, que é violento, é a entrada da polícia trocando tiros, né, no cotidiano da favela. A gente olhou também para o impacto disso na educação, né? E a gente trabalhou durante um ano com especialistas em educação, com 2 professores da FRJ, especialistas em educação, e a gente comparou resultados da Prova Brasil. Há provas, né, que são feitas no Brasil todo, em escolas privadas, públicas. Nós pegamos esses resultados da Prova Brasil para um determinado ano e comparamos. A gente olhou só para a favela, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente comparou o resultado dessa prova para favelas onde havia frequente presença violenta da polícia, onde a polícia estava trocando tiros com bandidos, com supostos bandidos no cotidiano, né, com essa garotada do varejo das drogas. E a gente olhou para favelas que não tinham essa questão no seu cotidiano. Quer dizer, a gente usou dados da plataforma Fogo Cruzado, que no Rio de Janeiro, né, registra a quantidade de tiroteios com presença de policiais, né? Então, a gente olhou para os resultados da Prova Brasil, a gente olhou para os resultados do Fogo Cruzado, então a gente olhou para favelas onde havia tiroteios constantes e favelas onde isso era quase inexistente, né? Mas grupos sociais com o mesmo perfil sociodemográfico, tá? Então a gente olhou para favelas com perfil aproximado do ponto de vista socioeconômico. E o que a gente viu? Nas favelas onde há tiroteios frequentes, as crianças perdem, num ano, 64% do que deveriam aprender em português. Nossa. Em matemática, é perdido quase
todo o percentual que elas deveriam aprender, né? Então, a gente olhou para matemática e português. E é absolutamente extraordinário. Quer dizer, essas crianças que estão nessas áreas com presença constante de tiroteios, essas crianças aprendem menos. Essas crianças acabam deixando a escola com mais frequência. E aí, através de um economista muito sofisticado, que é o Serguei Soares, que já foi presidente do IPEA, tem uma larga experiência em olhar para custos de educação, aí o Serguei Soares ele olhou para quanto essas crianças que não estão aprendendo hoje vão deixar de ganhar amanhã. E aí, de novo, os teus ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, podem procurar nos dados do nosso projeto, do Drogas Quanto Custa Proibir, que a gente tem todas enfim, os dados mais detalhados, né, de como essa perda de aprendizagem vai impactar a renda futura dessas pessoas. Então, sabe, isso é alguma coisa que ninguém quer ver. A gente tem um problema, a gente tem uma quantidade enorme de jovens, de crianças que estão nessas áreas com tiroteios constantes no Brasil todo, né? No Brasil todo, porque isso o Rio de Janeiro exportou esse modelo, né? Do enfrentamento violento com o varejo das drogas. Então, a gente tem crianças no Brasil todo que estão deixando de aprender e que vão ganhar menos no futuro. Quer dizer, sabe, se as pessoas estão preocupadas com a economia, se a gente está preocupado com o PIB, né? Até outro dia estava ouvindo de novo a Maria da Conceição Tavares, né, que nos deu lições muito grandes. Ela dizia assim, não adianta dizer que o PIB está crescendo porque as pessoas não comem PIB, né? Não se alimentam de PIB. As pessoas não se alimentam de PIB, que é uma maneira jocosa que a Maria da Conceição usava para discutir esses temas difíceis da economia, né? Mas a verdade é a seguinte, o PIB cresce ou não cresce de acordo com o investimento do trabalho das pessoas. Então, isso a gente está perdendo produção, sabe? São milhões de pessoas que, pelo Brasil todo, de crianças e adolescentes, que vão ganhar menos amanhã, né? Que vão depender mais das políticas de renda mínima, né? Toda assistência que o Estado deve prover. Quer dizer, se a gente estivesse preparando essas pessoas melhor, se a gente tivesse realmente, se essas pessoas pudessem usar esses anos na escola, né, como preparação para a vida, a gente teria um outro resultado. Quer dizer, isso não é considerado. Quer dizer, sabe? Então, quando a gente olha para o impacto da guerra às drogas, Átila, a gente tem que olhar para o futuro, né? A gente tem que olhar também para essas crianças que hoje não estão aprendendo. E depois você vai para uma outra área, que é a saúde, que é a tua área, né? E a gente também, o que a gente fez? A gente comparou favelas onde havia tiroteios constantes e favelas onde não havia. E favelas onde havia esses tiroteios constantes, a gente escolheu algumas áreas para fazer um survey. E aí, esse survey mostra, por exemplo, que nessas áreas onde há tiroteios constantes, as pessoas sofrem mais de insônia, de taquicardia, de todo tipo de problema cardiovascular. Sabe? Há uma série de doenças que estão relacionadas com o fato de que as pessoas vivem debaixo de fogo cruzado. As pessoas vivem debaixo de tiroteio no seu cotidiano. Então, isso impacta a saúde,
né? Impacta a saúde dessas pessoas. E ninguém se preocupa com isso, sabe? Será que se a gente pudesse, isso a gente não conseguiu fazer, mas se a gente conseguisse medir o impacto no SUS, né? De todas essas moléstias, essas doenças, né? Que estão sendo causadas pela guerra às drogas, né? Quer dizer, essa violência no cotidiano dessas pessoas adoece. E quem está adoecendo são as pessoas pobres, negras, que moram em favelas e periferias do Brasil. Quer dizer, sabe, é uma insensatez. A gente enorme dessa tal de guerra às drogas, que não traz segurança para ninguém, né? A gente está impactando a educação, a gente está impactando a saúde e a gente está impactando a economia desses territórios. A gente fez levantamentos também, Átila, sobre a quantidade de dias que determinados pequenos negócios nas favelas precisam ficar com as portas fechadas, né? Porque quando a polícia entra, a polícia fica horas trocando tiro, Claro. né? Com essa garotada do varejo das drogas e o comércio não funciona, os serviços não funcionam na favela. Então, muita gente perde dinheiro. As pessoas não podem trabalhar, né? Não podem sair de casa porque podem ser vítimas de uma bala perdida, né? Bala que a gente costuma dizer que nunca é perdida, né? Essas balas da polícia sempre acham um alvo, e o alvo sempre é uma pessoa negra, uma pessoa moradora de favela, né? Essa que é a triste realidade com a qual a gente convive. Bom, várias coisas daí. Uma delas é pensando como cientista, né? Como alguém que vai olhar para os dados. Vamos fazer o controle e o experimental. Controle, uma favela onde não teve intervenção violenta. Experimental, uma favela onde teve intervenção violenta. Ok. Venda de drogas continua igual nas duas, então sua intervenção não funciona. É o básico. E você já me adiantou no começo da conversa aqui que onde teve as ações mais violentas da história da Polícia Militar, continua a venda de drogas. Então, essa intervenção não funciona para o que ela se propõe a fazer. Qual a consequência dessa intervenção? Seria bom se as pessoas... Gente, não é a minha opinião, tá? Tô usando o argumento de espantalho aqui. Seria bom se essas pessoas da favela trabalhassem, se elas estudassem, se elas fossem ganhar dinheiro e não fazer tráfico. Seria bom se elas não dependessem de Bolsa Família, se elas não dependessem de auxílio gás, de auxílio isso, de auxílio aquilo. Elas tinham que trabalhar e se pagar. Ótimo. Onde teve intervenção violenta? O que aconteceu com todos esses índices? Ficaram piores. Ficaram muito piores. Assim, isso me choca demais ouvir, porque a gente está, em nome de uma coisa que não funciona, prejudicando as que funcionam, as que a gente sabe que resolvem. Então, você acha ruim viver em São Paulo num apagão porque teve uma tempestade? Você acha ruim passar 2 dias sem conseguir trabalhar, sem conseguir circular, porque o semáforo não funciona, porque as coisas não funcionam? Imagina você ter isso 100 dias no ano. Você achou ruim, ficar trancado em casa na pandemia? Você acha que é uma violência ao ser humano você precisar ficar preso em casa por causa de uma doença, por causa de um vírus circulando? Você acha que a gente não pode cercear o direito de ir e vir das pessoas em nome de uma medida de saúde pública durante uma pandemia? Ótimo! Imagina o que é passar todos os anos, nos últimos 40 anos, debaixo disso, debaixo de um lockdown, em nome de uma política que não funciona. Lockdown na pandemia, fechamento, máscara, essas coisas, funcionava. A gente tem diferença para medir. E mesmo quando funcionava, tinha gente falando, mesmo funcionando, acho que não vale a pena. Ninguém devia submeter isso. Então, quer dizer, tudo que a gente acha inadmissível e que acha que é um mal que está acontecendo na sociedade é aumentado e promovido por esse tipo de política que não funciona para a premissa básica. E deixa eu jogar mais uma coisa para a gente discutir isso, que é assim... De novo, trazendo outra área agora para a discussão. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com uma pesquisadora sobre combate ao mosquito da dengue. Talvez um tema para uma não ficção aqui, se vocês quiserem. E estava falando com ela sobre tipos de intervenção, né? Vai fazer combate assim, combate assim. Ela falou, olha, tem um problema cerne disso,
que é o seguinte, o combate ao mosquito, ele é um combate local. Você tem que ir de casa em casa, de local em local, fazer o combate ao mosquito. Não dá para ter uma política nacional de vacinação, pelo menos não na época, porque não tinha uma vacina contra a dengue. É uma coisa extremamente hiperlocalizada. Então você tem que ter política federal, tem que ter política estadual, tem que ter política municipal e tem que ter política bairro a bairro. E aí você vai lá e implementa uma verba municipal de combate à dengue. E agora você tem o seguinte problema. Se você tem uma verba dessa e é uma verba boa, importante para fazer um combate, o que acontece quando o município não tem mais casos de dengue? Ele perde a verba. Então você começa a ter lugares onde você precisa ter dengue para ter o orçamento de combate à dengue. Porque uma vez que você tem um orçamento deste combate a uma doença, o município pode tirar verba disso, pode tirar verba daquilo, pode tirar de coisas que estão relacionadas, contando com essa verba de combate à dengue. Então você começa a depender do problema continuar presente para ter um orçamento mínimo para o município funcionar, porque você tirou, se sobrou, para algum lugar esse dinheiro vai. Então, uma vez que você coloca um dinheiro parrudo de combate à dengue, esse dinheiro passa a assumir gastos outros e você depende de ter casos de dengue no município para poder funcionar. Então, começa a ser interessante ter dengue, porque agora você pode ter o dinheiro de combate. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, porque eu não estudo isso. Mas, para outros problemas, eu já vi isso acontecer, onde quanto mais dinheiro você põe para combater um problema, mais aquele problema tem que estar presente, porque todo o resto passa a depender disso. Tem essa dinâmica aí? Pois é, mas mas a gente pode utilizar essa lógica justamente para fazer uma pergunta, né, em relação à segurança pública. Então, vamos considerar o que é investido na segurança pública, estados A, B, C e D. Né? Então, vamos tentar correlacionar esse gasto com a quantidade de homicídios. Você não consegue, assim como você não consegue dizer, não, olha que nós investimos mais aqui e a gente investiu X% a mais na segurança pública e a gente teve uma redução de X% em homicídio. Não existe isso no Brasil. Aliás, tem um exemplo muito interessante quando a gente fala assim, de segurança pública, que é um caso do estudo da pena de morte nos Estados Unidos. Né? Há uns anos atrás, como houve algumas execuções que se tornaram muito discutidas na mídia, alguns estudos foram feitos nos Estados Unidos relacionando estados que têm pena de morte, estados que não têm pena de morte, e os índices de homicídio. Não tem relação nenhuma. Quer dizer, ou seja, você poderia esperar, bom, mas então os estados que têm pena de morte, quer dizer, que têm uma política dura de manejo com crime, vai ter índice de homicídio e índice de criminalidade menor. Não tem relação alguma. Isso não se sustenta em nenhum estado americano. Quer dizer, não há essa correlação, né, positiva. E aí a gente vem para o Brasil, sabe? O que a gente está precisando fazer, Átila, e isso, inclusive, né, é uma recomendação de vários especialistas na área de segurança, a gente sempre espera que um dia isso possa acontecer, né? É o seguinte, por exemplo, o governo federal maneja uma quantidade de verbas muito grande, que é direcionada aos estados. Né? Então, eu acho que a gente deveria vincular essas verbas, por exemplo, verbas para equipar as polícias. Bom, o governo federal vai dar verbas para equipar a polícia se você reduzir a taxa de letalidade policial. Né? Se você me provar, né, que você está conseguindo reduzir, eu vou te aumentar proporcionalmente, quer dizer, com sentido inverso, eu vou aumentar a liberação de verbas para você, Estado, que está conseguindo reduzir a letalidade policial. Isso não é feito no Brasil. Né? Sabe, a gente pode começar a discutir isso.
sabe, vincular as verbas públicas, principalmente as verbas federais. Por exemplo, né, eu fui ouvidora de polícia no final dos anos 90, no Rio de Janeiro, né, ouvidora das polícias. E a gente conseguiu, naquele ano, reduzir mas drasticamente o número de pessoas mortas pela polícia, né? Enfim, os números, nós tivemos 200 e poucas mortes pela polícia, e o ano passado, aqui no Rio, a gente teve, sei lá, 1.400 mortes pela polícia. Então, quer dizer, é possível fazer, mas você tem que ter a tal da vontade política. Então, naquele momento que a gente conseguiu, né, eu fazia parte de uma equipe liderada pelo Luiz Eduardo Soares, em que a gente realmente apostou, né, numa forma de segurança pública que garantia os direitos das pessoas. Né? Essa coisa de falar em direitos humanos vagamente, não. Nós estávamos preocupados em defender direitos. Então, vamos trabalhar com uma estratégia de segurança pública que defenda direitos, que defenda legalidade, que defenda, sim, que a polícia funcione dentro da legalidade. Bom, não houve, o mundo não caiu, não explodiram os números de homicídios e a gente conseguiu reduzir drasticamente a letalidade da polícia. Isso é alguma coisa que você pode fazer pelo Brasil todo. Hoje, o Brasil não tem mais ouvidoria de polícia. Isso é uma experiência que se perdeu nos anos 90 e início dos anos 2000. O Brasil não tem mais ouvidores da polícia. São Paulo, se eu não me engano, São Paulo ainda tem. Mas, enfim, é um cargo e é uma área, né, que, na verdade, não tinha independência. Quer dizer, os ouvidores de polícia nunca tiveram independência, nunca tiveram autonomia, nunca tiveram verbas realmente em quantidade das necessidades dos cargos. Né? Eu defendia, por exemplo, que as ouvidorias de polícia pudessem investigar por conta própria, né? Que a gente pudesse fazer alguma adaptação na legislação, e na época a gente até andou levantando a legislação. Você tem uma margem de manobra, se você trabalha com o Ministério Público, você pode ter algumas iniciativas. Na verdade, isso não prosperou. Quer dizer, essa ideia do controle externo da polícia na mão da sociedade civil, isso é uma ideia que não prosperou no Brasil. Isso tinha que ter sido estimulado ao longo desses anos pelos governos. Você ter controles externos da polícia realmente independentes e autônomos. Há países no mundo que você tem organismos que controlam a polícia, estão na mão da sociedade civil e que tem bastante poder. Né? Então, E é interessante que no mundo inteiro essas estratégias de controle externo da polícia eficazes surgiram em momentos de profundas crises nas polícias. Então, na Califórnia, por exemplo, em Los Angeles, depois daquele célebre caso do Rodney King, que a polícia houve um caso de violência policial extrema, né, em que até provocou rebelião nas ruas nos dias subsequentes. Aquele incidente provocou a criação de um mecanismo de controle externo da polícia em Los Angeles, absolutamente fenomenal. Né? Eles conseguiram reduzir muito a letalidade da polícia a partir desse mecanismo de controle externo. Então, a gente tem muita coisa para fazer no Brasil, Átila, sabe? Que depende da tal da vontade dos governantes. Quer dizer, tem muita coisa que depende da vontade do governo central, depende da vontade do governo federal, mas tem muita coisa, claro, que está nas mãos dos governos estaduais. Afinal de contas, quem manda nas polícias diretamente são os governadores. E é evidente que se você tiver um governador que diga a minha polícia não vai mais matar, ponto final, a polícia não vai matar. Sabe?
Nós tivemos um governador aqui no Rio, o Wilson Witzel, que ele dizia para os policiais, mirem na cabecinha, né? Ele deu licença para matar para a polícia. Os números explodiram. E o Cláudio Castro hoje, no Rio de Janeiro, faz a mesma coisa. O Tarcísio, em São Paulo, faz a mesma coisa. Né? São governadores que dão à polícia licença para matar. Né? Então, e a gente já teve exemplos disso, quer dizer, se o governador se dispõe a controlar a letalidade policial, ele consegue. Ele consegue através da força da sua autoridade. Então, sabe, a gente tem problemas que poderiam ser solucionados, sabe, bastava que, sabe, os governantes tivessem realmente coragem de encarar quais são os nossos reais problemas. Deixa eu te pedir um resumo da conversa até aqui, na forma de uma pergunta para esse argumento que você me deu. Por que o problema é o policial matar e não o bandido matar? Por que eu preciso controlar ou regular ou não incentivar o policial a matar e não o bandido? Qual que é a consequência disso? Em primeiro lugar, porque o Estado, né, o Estado tem o controle da violência. Né? Então, ou deveria ter, controlar a violência é a responsabilidade do Estado. Então, sabe, o Estado com letra maiúscula. Então, nós não podemos, né, ao mesmo tempo, usar de violência extrema contra a suposta bandidagem, né? Não, claro que a gente tem que combater a violência na ponta, não há dúvida nenhuma. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem um problema de territórios controlados pelo crime organizado. Né? É preciso que a gente rompa esse ciclo. Agora, não indo para PEN, para o alemão e matando 117 em menos de 24 horas que a gente vai resolver esse problema. Mas fazendo uma polícia inteligente, uma polícia que realmente tenha presença na comunidade, seja respeitada pela comunidade. Nós tivemos aqui no Rio a experiência das UPPs, das unidades, as tais das unidades de polícia pacificadora, que foram um desastre e que, depois de alguns meses, os policiais, nós fizemos pesquisa nessa época, é bom porque o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania está aí na estrada há 25 anos, então a gente já fez muita pesquisa séria sobre alguns desses temas da segurança pública. Então a gente pesquisou as UPPs, e o que acontecia? Os policiais passavam, crianças cuspiam na rua quando viam os policiais. Quer dizer, para mostrar que não havia nenhum respeito por aqueles policiais, que eram uma força de ocupação, né? E que, na verdade, nunca foi acompanhada de ações na área social. Né? Porque não adianta, você não vai resolver problema nenhum com a polícia. Não é botando a polícia lá que você vai resolver o problema. Você vai conter durante, né, enfim, alguns dias, né, com uma presença maciça da polícia, você vai conter, mas você não vai conseguir. Por que também a experiência das UPPs não prosperaram? Porque... o que acontece quando a gente tem uma intervenção e ocupa um lugar? Pois você tem que ocupar, porque, se a experiência das UPPs tivesse sido acompanhada, né, uma das diretoras do SESEC, que é o Centro de Segurança da Cidadania, que é a Silvia Ramos, ela liderou o esforço chamado UPP Social, que deveria ter acompanhado as UPPs, quer dizer, o programa das UPPs, programa policial. No entanto, a UPP Social nunca se transformou em realidade, na dimensão da sua necessidade. Então, não dá para você, sabe, oferecer para o povo pobre da favela polícia e fuzil apontado na sua cabeça e você não traz programas sociais, você não traz o básico que aquelas pessoas precisam, né? E é bom também lembrar o seguinte, você falou da Cracolândia, né, Átila? E, de novo, esse meu amigo querido, que é
professor da Universidade de Columbia, o Carl Hart, que tem um livro fenomenal sobre esse tema das drogas, em que ele faz um depoimento. Ele é professor catedrático de Columbia, ele faz... ele tem projetos muito interessantes, porque eu acompanhei algumas dessas experiências. Então, ele traz pessoas para a universidade e essas pessoas consomem drogas no ambiente ali do laboratório e elas estão diante de um computador, então elas vão respondendo uma série de perguntas, né, durante aquele período em que elas estão consumindo a droga da sua escolha, né? É um projeto bastante ambicioso. Mas o Carl Hart, que estuda o tema das drogas há mais de 20 anos e com uma propriedade que poucos já tiveram, o Carl diz o seguinte, ele resume de maneira muito didática. Ele diz, não é a droga que leva a pessoa às ruas. Não é a droga que levou a pessoa para a Cracolândia. Antes disso, antes da droga, a pessoa perdeu o emprego, perdeu a família está desestruturada, ela perdeu a casa, né? Ela teve toda a vida desestruturada. E aí ela encontra no uso do crack, né, ali aqueles momentos de intensa felicidade que essa pessoa já perdeu, porque ela perdeu tudo na vida. Então, isso que é importante, quer dizer, o Carl insiste muito nisso, né? Quer dizer, não é a droga que leva à Cracolândia, né? Muito antes disso, o Estado não esteve presente, né? Com uma série de responsabilidades que o Estado tem, né? Que deram espaço, né? Para que essa pessoa acabasse, né? Nas ruas. Para trazer toda a concordância com o que a gente está conversando até aqui, é por isso que a discussão sobre Cracolândia aqui no Não Ficção aconteceu com uma pessoa que falava de habitação, que é a Roseli, que estava discutindo por que o custo de vida em São Paulo expulsou tanta gente de habitações baratas direto para a rua, porque você perdeu qualquer coisa entre um aluguel de R$2.000 e morar na rua, e a discussão com a Cláudia Palmeira sobre o que o ópio, que no caso aí como crack, traz de sensação para a pessoa e como isso é diferente para alguém que passou por dor, passou por más experiências, para uma pessoa que não passou por traumas, e quão mais aditivo, mais viciante isso é para quem faz uso, quando faz uso disso. Então, por isso que a discussão que a gente teve sobre crack aqui, inclusive, foi dentro desse contexto mesmo, que é o contexto de moradia levando as pessoas para droga e da droga tendo efeito diferente na pessoa de acordo com o contexto de dor que ela viveu durante a vida dela. Assim, vindo por pontos diferentes, caindo no mesmo resultado aqui. Sem dúvida alguma. Mas, Julita, do mesmo jeito que eu perguntei para a especialista em mosquitos, se o combate à dengue, da forma como ele era feito, daria resultado, e ela falou, olha, depois de trabalhar muito com combate aos mosquitos, estou um tanto cética a respeito desse tipo de combate, no caso de intervenção direta no mosquito com veneno ou com outras coisas, por causa dessa dinâmica que a gente já conversou aqui sobre o sistema passar a depender da verba do combate e por depender disso mantém aquilo funcionando. Tem uma outra ponta que a gente não trouxe na discussão até aqui, que é o sistema prisional, que me marcou muito nos relatórios de vocês, quanto ele custa, só financeiramente, não tô nem falando socialmente, para ser mantido. Ele é a ponta desse combate, certo? Se a gente não tiver a violência que mata a pessoa no conflito, ela vai presa e ela vai pro sistema prisional. Se a gente tiver um bom combate feito antes do crime acontecer, idealmente a pessoa vai presa e ela cai dentro disso. E, para pegar a conversa com o Bruno Paes Manso, a gente conversou aqui sobre como tanto o Comando Vermelho quanto o PCC surgiram dentro do sistema carcerário brasileiro. Para retomar aqui, para quem não quiser ver a conversa, recomendo demais. Lá
em Ilha Grande, quando você começa a ter as prisões dos comunistas universitários junto com os traficantes, e aí um conversa com o outro e surge o Comando Vermelho, e outro quando você tem o massacre do Carandiru e todo mundo que estava fora de lá pensando, bom, aqui vai ser o próximo, a gente tem que se organizar e tem que ser mais forte do que isso, porque entraram matando todo mundo e vão fazer isso com a gente aqui também. Então, nos dois casos, por tipos de intervenções diferentes, o sistema carcerário leva ao surgimento do crime organizado. Isso só pegando esses dois, eu nem sei outros aqui, qual relação que vai ter ou não. Como alguém que trabalhou muito dentro do sistema prisional, qual que é a sua perspectiva disso? Isso é a solução ou é parte do problema? Ou como conduzir a coisa para um lado ou para outro, que nunca precisa ser binário dessa forma, né? Mas por onde passa a intervenção do sistema prisional, então? Adianta prender as pessoas, adianta encher de mais gente, um dos maiores sistemas carcerários do mundo e a grande fonte de gasto do nosso combate às drogas aí, vai se gastando mais com isso que a gente vai resolver o problema, ou teria uma forma de fazer um uso mais eficiente desse tipo de medida e de gasto? Eu acho que, em primeiro lugar, Átila, a gente tem que pensar, quer dizer, o que a gente está produzindo com isso, né? Quer dizer, nós somos hoje, se você calcular de uma maneira ou de outra, nós somos aí o segundo ou terceiro país, porque há pessoas que somam as prisões domiciliares, né? Então, quem está em prisão domiciliar acaba sendo também contado como preso, né? Uhum. Mas, de uma forma ou de outra, nós devemos ter aí a terceira maior população prisional no mundo. Quer dizer, se isso significasse alguma segurança para a população, né, o Brasil seria um dos países mais seguros do mundo, né? Mas não é o caso, né? E o Bruno Paz Manso já discutiu muito isso, né? De como realmente, quer dizer, o sistema penitenciário se transformou, né, neste ambiente onde as facções recrutam seus soldados, né? Quer dizer, ao longo desses anos, esses grupos se tornaram muito poderosos, né? Como eu já estou há muitos anos nessa estrada, eu posso te dizer que eu praticamente vi o surgimento do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, porque eu fui trabalhar no sistema penitenciário em 1983. Eu acho que você não era nascido ainda. Não, sou de 84. Então, tá vendo? Eu, em 83, no primeiro governo Brizola, no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar no sistema penitenciário, assessorando a direção do sistema penitenciário naquela época. E foi o momento em que surgiu realmente com força o Comando Vermelho e logo surgiu o terceiro comando que imediatamente, enfim, não vou entrar nos detalhes Há um livro, outro dia estavam me perguntando, quem é que escreveu o livro melhor sobre o surgimento do Comando Vermelho? Eu acho que o melhor livro sobre o surgimento do Comando Vermelho é o 400 contra 1, do William da Silva Lima. O William tinha uma alcunha de professor, né? Ele foi uma liderança fundadora do Comando Vermelho. E ele escreveu esse livro maravilhoso que se chama 400 contra 1. E ali ele fala do surgimento do Comando Vermelho. É muito interessante, né? Através do depoimento de um cara que estava lá, que foi fundador, né? Mas o Comando Vermelho, ao longo desses anos, se tornou muito poderoso, assim como o PCC em São Paulo, né? Uhum. Por quê? A população prisional explodiu, né? E eles passaram a recrutar seus seguidores, né, dentro da cadeia, né, através de uma série de estratégias. Quer dizer, se você é um preso que não tem família, não tem muitos recursos, você vai dar com as costas numa unidade prisional, a unidade prisional, na maior parte das vezes, não vai fornecer papel higiênico, sabonete,
pasta de dente, sabe? O básico que você precisa para sobreviver decentemente na cadeia, maior parte das vezes, o Estado não fornece, né? Então, sabe, até para essas necessidades mais comezinhas do ser humano, o cara vai depender da liderança da cadeia que tem grana. Então, até, às vezes, até para sua própria segurança, né? Ele é um cara que ele acaba descobrindo que ele tem inimigo dentro da cadeia e ele vai precisar garantir a segurança dele dentro da cadeia. Como é que ele vai garantir isso? Através da liderança. E o que a liderança vai fazer? Quando esse cara sair, esse cara está amarrado para sempre. Ele vai ter uma dívida eterna com essa liderança. E aí ele vai se tornar um soldado do tráfico, né? Aí essa história está muito bem contada, tanto pelo Gabriel Feltran, quanto pelo Bruno Paz Monso, enfim, nesses últimos anos, né? Quer dizer, a força. E como é que a gente conseguiu ir essa coisa extraordinária, né? Principalmente a partir de 2006. Em 2006, né, nós conseguimos editar a nova lei de drogas, né? A nossa atual lei de drogas é de 2006. Né? E qual foi o resultado extraordinário? Uma explosão da população carcerária, né? E uma explosão do número de presos cumprindo penas relacionadas ao tráfico de drogas. Então, realmente, as prisões se transformaram num locus propício, né, para expandir o poder desses grupos e evidentemente, eu acho muito interessante, por exemplo, você não ouve falar de fugas, você não ouve falar de pequenas rebeliões, a gente só fica sabendo o que está acontecendo no sistema penitenciário do Brasil, no Brasil, quando explode uma rebelião que escapa do controle totalmente, há uma matança, ou quando há uma fuga muito, sabe, muito escandalosa. A não ser isso, né? Vamos refletir aqui entre nós. O que a gente sabe sobre o cotidiano do sistema penitenciário no Brasil? Absolutamente nada, né? Os administradores penitenciários e os governantes conseguiram blindar os sistemas penitenciários de uma maneira que você não sabe o que acontece lá dentro. Claro que quando você não consegue acompanhar ou saber o que acontece lá dentro, boa coisa não está acontecendo, né? Então, a minha suposição, né, é de que realmente a liderança dessas facções tenha um poder enorme hoje dentro dessas unidades prisionais, poder de conter a violência, né, e o poder de negociar com o mundo lá de fora, seja com as administrações, seja com lideranças políticas, o que for. Mas é muito interessante, né? Quer dizer, essa ilusão de que quanto mais presos a gente tiver, mais segurança a gente vai ter. Coisa alguma. Os sinais têm sido trocados. Né? Quanto mais presos, menos segurança a gente tem tido. Né? Porque, primeiro, enfim, a gente já viu que as prisões hoje são locais onde as facções se multiplicam. E, por outro lado, quer dizer, você tem o problema eterno, né? De que o que o preso aprende? O que ele faz dentro da cadeia? Rigorosamente nada. Né? Isso é interessante lembrar. O Brasil tem uma lei de execução penal que é de 1984. 1984. Olha quanto tempo... Pré-Constituição. A lei é anterior à Constituição. 1984. Tá? E aí, o que essa lei diz? A lei de execução penal. Você vai lá, é descrito em detalhe quais são os deveres dos presos, quais são os deveres da administração penitenciária. Né? Houve um momento no passado
em que eu fiz um projeto aqui no Rio, em que a gente entrou com uma ação na justiça para obrigar o sistema penitenciário do Rio de Janeiro a obedecer à lei de execução penal, né? Porque a lei de execução penal diz que o preso condenado é obrigado a trabalhar. A lei não diz que ele pode escolher entre trabalhar e não trabalhar. A lei diz que o preso condenado é obrigado a trabalhar. E o preso condenado tem o direito de ter educação de primeiro grau se ele não tiver completado o primeiro grau. Isso é rigorosamente ignorado no Brasil todo. Ignorado. Cerca de 20 e pouco por cento dos presos trabalham ou estudam. É sempre, o número é sempre por aí, 20 e poucos por cento. Claro que nem sempre são os mesmos, enfim, um percentual mínimo trabalha e estuda. E a lei diz que o preso é obrigado a trabalhar, o preso condenado é obrigado a trabalhar e tem direito de estudar. Né? Quer dizer, é uma lei que é desrespeitada no cotidiano. Né? E a gente fica sabendo? A gente não fica sabendo. Né? A gente sabe o que acontece nas cadeias, a gente não sabe. Estão blindadas, então a gente não sabe se tem fuga, se tem pequenas rebeliões, quais são os direitos dos presos que estão sendo desrespeitados, se há violência dos agentes penitenciários em relação aos presos. A gente não sabe literalmente o que acontece nas prisões do Brasil. E são essas pessoas que acabam servindo suas penas e saem despreparadas para enfrentar o mundo aqui fora. Isso é que é verdade. Né? Então, ela sai da cadeia, o que ela vai fazer? Ela vai procurar, sabe, seus antigos companheiros ou seus novos companheiros que ele, né, com os quais eles têm dívidas. É isso que eles vão fazer quando sair da cadeia. Esse tema é um tema que me toca, né, muito particularmente. Eu dediquei mais de 20 anos da minha vida ao tema das prisões e eu hoje acho que é mais fácil a gente mudar a legislação na área de drogas no Brasil do que mudar o sistema penitenciário, porque ninguém está interessado. É aquela história, joga as pessoas lá dentro, tranca e joga a chave fora, sabe? E a sociedade não quer saber o que acontece dentro dos muros, né? Agora, tem muita gente interessada em mudança de política de drogas. Então, por isso que hoje eu sou muito cética em relação a mudanças no sistema penitenciário. Eu acho que o interesse nessa área é muito pequeno. Agora, tem muita gente interessada em mudar a política de drogas. Então, eu estou dedicando os últimos anos da minha vida, os últimos anos de energia que eu tenho, né, a esse tema. Eu tenho uma proposta de uma solução aí também que pode contribuir para o problema, porque eu vi muita gente que falava que bandido bom é bandido morto, que não tem que ter direitos humanos para ninguém que tá preso, que as pessoas, que lá é para pagar pelos pecados e não para ter acesso a qualquer coisa, preocupada de repente com a condição das prisões, com o estado de saúde de quem tá preso, com o direito ou não você vê muito isso, né? Uma defesa de direitos humanos. Então acho que tem que ter um pouquinho mais de intercâmbio, sem dúvida de estágio. Alguma. Aí, acho que tem que ter acho que se essas pessoas passarem um pouquinho mais aí, tendo que se preocupar com as condições ali dentro, não. elas... Vamos botar todos os pingos nos is, né, Átila? O Bolsonaro era um, né? Que falava que preso não tem direito nenhum, que bandido preso é bandido morto, né? Que a gente não precisa se preocupar com o sistema penitenciário. Agora, né, há uma preocupação, e se ele dormiu, se não dormiu, se o ar-condicionado fez barulho, se não fez barulho. O ar-condicionado faz barulho. Imagina, você pensa que a maior parte das prisões no Rio de Janeiro está situada no bairro de Bangu, que é o bairro mais quente do Rio de Janeiro. Então, você imagina uma cela, Átila, com 30 presos. Uma cela com 30 presos empilhados, né? Empilhados, literalmente empilhados. Nesses dias em que no Rio de Janeiro está fazendo 40 graus. Né? Você imagina a temperatura dentro dessas celas, sabe? É para qualquer um sair dali e querer
matar o primeiro que aparecer na frente, né? Quer dizer, a gente não pensa, né, que quando a gente trata as pessoas com crueldade, elas vão responder com crueldade. Não nos enganemos. Quem não tem nada a perder, né? Julita, o que eu posso ler mais? O que eu posso consultar? Onde a gente pode buscar mais informação? Me fala dos relatórios que vocês produzem. Eles embasaram aqui a conversa também. Você falou de alguns livros. Vamos juntar isso tudo para quem quiser sair daqui e se informar mais e repensar tudo isso que a gente conversou até aqui. Olha, esse é um livro que eu recomendo muitíssimo. É um livro da editora Zahar, que é, enfim, facilmente adquirido através do editor ou através de um desses sites. Esse é o livro do Carl Hart, que é esse professor da Universidade de Colômbia, um camarada que, para mim, teve uma importância enorme, né, no meu aprendizado nessa área. Eu acho que, sei lá, os últimos 12 anos da minha vida, digamos assim, eu tenho dedicado a esse trabalho na área de política de drogas, e eu aprendi muito com ele, né? Então, recomendo muitíssimo o livro dele. É um livro de uma coragem enorme, porque ele assume, né, que ele usa drogas no seu cotidiano, e ele diz, o que ele diz é o seguinte: eu pago meus impostos, cuido da minha família, sou professor catedrático em Colômbia, quer dizer, e uso drogas regularmente. Quer dizer, você pode usar drogas sem se tornar um usuário problemático de drogas, né? Essa que é a questão, quer dizer, é essa discussão que a gente tem que ter com a sociedade, né? Quer dizer, você pode usar drogas sem se tornar um usuário problemático de drogas, né? Aliás, todo mundo usa álcool e ninguém está preocupado, né? Quer dizer, há pesquisas que mostram, por exemplo, que a droga que causa mais danos ao indivíduo e ao seu entorno é o álcool. É uma pesquisa que eu também recomendo muito, que depois eu posso até te mandar o gráfico e você divulgar no programa, que é uma pesquisa de um estudioso inglês chamado Nutt, N-U-T-T. Então, é famoso. Você põe lá no Google, gráfico de Nutt, vai aparecer, porque ele fez um estudo justamente sobre o dano que as variadas drogas, sejam lícitas ou ilícitas, causam ao indivíduo e ao seu entorno. E ele chegou à conclusão que o álcool é a droga que mais mal causa ao indivíduo e ao seu entorno. No entanto, a indústria, né, do álcool é tão poderosa que ninguém discute, né? Sabe? A gente... Outra conversa com o Henrique Carneiro aqui sobre os efeitos do álcool e por que o álcool é tão popular no Brasil, o que isso tem em relação com a nossa história, como isso levou, inclusive, à adulteração com metanol e como que uma droga que causa tanto problema é tão socialmente aceita aqui. Pois é, e você pega o gráfico do Nutt, por exemplo, você fica chocado, quer dizer, com o mal que a cocaína causa, por exemplo, e que o álcool causa ao indivíduo e ao seu entorno. É um gráfico muito interessante, que é muito legal para você divulgar aí no seu canal. Eu vou mandar para você isso. E, bom, e o outro livro que eu comentei sobre a história do Comando Vermelho, né? Eu não tenho esse livro aqui para mostrar, mas é um livro que o pessoal consegue comprar na estante virtual atualmente, que é 400 contra 1, do William da Silva Lima, né? Que foi fundador do Comando Vermelho e fala sobre as origens do Comando Vermelho. Uma coisa que eu vivi muito de perto, então que sempre me interessou. Seus relatórios, só me dá eles e o site de vocês para a gente amarrar aqui no finalzinho, o Instagram, as outras coisas. Os nossos relatórios, todo o material que a gente tem produzido no âmbito, né, do Drogas Quanto Custa Proibir, esse material todo está disponível no site www.drogasquantocustaproibir.com.br, né?
E também nós temos Instagram, a gente, pelo menos umas 2 vezes por semana, a gente posta novas informações no Instagram, a gente faz entrevistas. Outro dia a gente entrevistou o Dartil Xavier da Silveira, que é alguém que eu te recomendo muito, Átila. O Dartil é professor da Unifesp, e o Dartil está fazendo ensaios clínicos ele já fez um ensaio clínico com ayahuasca, com mulheres vítimas de estupro, né, com um resultado fenomenal, e ele está fazendo agora com psilocibina, com cogumelos, enfim, ele está fazendo pesquisa no âmbito da universidade, e é alguém que eu recomendo muito que as pessoas procurem ler, que é o Dartil Xavier da Silveira. Enfim, tem o livro do Siddhartha também, né? O Siddhartha Ribeiro tem livros também nessa área, o Siddhartha tem um trabalho muito importante. Enfim, tem muita gente nessa área de drogas, né? Que vem contribuindo muito para justamente romper, primeiro com essa ideia de que a guerra às drogas pode levar a algum lugar, né? E segundo, mostrar, né, que você pode fazer um uso que justamente o que o Carl Hart fala, né, uso adulto, né, porque ele deixa muito claro, né, que ele não está discutindo isso com criança nem com adolescente, ele está discutindo isso com adulto, né? Então, é importante, né, a gente poder realmente discutir com adultos, né, as diferentes drogas, quer dizer, os problemas e os prazeres que as diferentes drogas podem nos trazer. Maravilha. Obrigadão. Obrigado de verdade, Julita. É uma discussão enorme que a gente precisa trazer aqui e decompor agora em pedacinhos, e uma discussão muito embasada em muita pesquisa do efeito de tudo isso que a gente conversou. É isso aí. Agradeço Obrigada, Átila. Um beijão para você. Espero que você tenha gostado dessa aula que a Julita deu. E aqui eu vou deixar só uma pergunta. Eu sei que é incômodo a gente ouvir algumas dessas coisas, e é contraintuitivo você imaginar que pôr mais dinheiro em segurança não necessariamente resolve a segurança ou piora o problema, mas eu acho que depois de décadas da gente gastar com isso, fica fácil de te perguntar, você se sente mais ou menos segura depois que a gente gastou mais com isso, depois que a gente prendeu mais gente no Brasil, depois que a gente lotou o nosso sistema penitenciário? Será que a gente está resolvendo o problema ou criando mais mosquito para ter mais dengue, para gastar mais com o problema dentro de um sistema que depende disso agora? Se você quer mais conversa como essa, aproveita, se inscreve aqui, assim você recebe o Não Ficção, que tem essas discussões todas com especialistas, e os vídeos regulares de ciência feitos por humanos para humanos. A gente se vê numa próxima.